Vamos lá, segundo bloco. Fechamos o bloco anterior falando da apropriação indireta previdenciária, artigo 168, a linha A. E vamos agora entrar no artigo 169. O artigo 169, ele aborda a apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força de natureza. Tá? A redação do artigo diz o seguinte: apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Tá? A pena base de detenção de 1 mês a 1 ano. Aqui, pessoal, nós estamos falando de quando algo chega ao meu poder ou às minhas mãos por engano. Tá? Vamos dar um exemplo. Alguém entregou um objeto na minha casa por engano. Foi entregue um objeto lá que era para ter sido entregue num vizinho. E eu peguei, era um engano, eu vi que não era para mim, mas eu me apropriei. Agora entregar aqui é meu. Então isso é um caso claro, conforme o artigo 169, de apropriar-se de coisa alheia vinda ao meu poder, ao seu poder, por caso fortuito, ou por engano, ou por força da natureza. Tá? Força da natureza, um vento empurrou um objeto para dentro do meu pátio, não vou devolver mais, é meu. Então, são casos que configuram apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Artigo 169, qual a pena base é de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Lembrando que 1 mês, 1 ano ou multa, não é automaticamente a multa será aplicada neste caso. Tá bom? Ainda no artigo 169, ele nos apresenta o parágrafo único e incisos 1, primeiro e segundo. O que diz o parágrafo único do inciso? Artigo 169. Na mesma pena incorre o inciso primeiro, apropriação de tesouro, ou seja, quem achar um tesouro em um prédio alheio, eu achei um enterrado, não sei quantas moedas de ouro num prédio alheio e pegar para mim. Então, é apropriação de tesouro. Inciso segundo, a apropriação de coisa achada. Eu achei um outro objeto na rua e depois o dono descobriu que está comigo e fala comigo, disse que eu não vou devolver porque eu achei é meu. Então, trata-se conforme o artigo 169, parágrafo único, inciso segundo, apropriação de coisa achada. Tá? São as configurações importantes a serem feitas sobre o artigo 169. Bom, o artigo 171 é famoso. Muito famoso. Ele traz abordagem sobre o crime de estelionato. Um crime muito comum, infelizmente, muito conhecido, muito aplicado no Brasil e que é um crime que apresenta algumas ramificações de interpretação. Tá bom? Bom, então vamos primeiro falar do estelionato em si. O que é, do que se trata, do que nós estamos falando efetivamente. Aonde está isso? Artigo 171. Tá? Estelionato. Diz lá, redação do artigo. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A pena base é de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Tá? O valor da multa que consta vocês não considerem porque é de lá de 1940. Tá? Então não contem esse valor pragmaticamente falando. Tá? Considere só o tempo de multa. Então nós estamos falando de obter para si é um bom caso. Tá? Eu tentar obter para mim vantagem ilícita causando prejuízo a outrem, tá? Mantendo alguém ao erro. É aquele caso, por exemplo, em que eu vou dar um cheque sabendo que eu não tenho fundo. É aquele caso que eu vou dar um cheque que não, uma assinatura falsa para não compensar. É aquele caso que eu vou assinar um duplicado sabendo que eu não vou pagar. Entre outras várias opções que configuram o crime de estelionato. Tá? Lembrando que o crime de estelionato, conforme o artigo 171 do Código Penal, tem configurada a sua pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Tá bom? Mas o crime de estelionato ele se estende no artigo 171 por várias partes de interpretação e de análise. O parágrafo 1º do artigo 171 diz o seguinte, falando, óbvio, do crime de estelionato. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor ou prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme disposto no artigo 155, parágrafo 2º. O que diz o artigo 155, parágrafo 2º, para a gente ter a menção? O artigo 155 diz o seguinte, furto, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. O parágrafo 2º diz, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada,
o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Então, tá? Se o criminoso for primário e o valor foi pequeno do estelionato, o juiz pode aplicar a pena, conforme exposto no artigo 155, parágrafo 2º, que é até substituir a pena, etc, etc, etc. Tá? Então, nos casos menores. E parágrafo 2º do 171. Nas mesmas penas incorre quem? Inciso 1º. Disposição de coisa alheia móvel como própria. Ou seja, vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia móvel. Ou seja, eu estou devendo, vou lá e dou uma moto que não é minha, como pagamento. Estou cometendo crime de estelionato. Inciso 2º. Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Vende, permuta, dá em pagamento ou garantia coisa própria inalienável. Tá? Eu dou algo em garantia de pagamento, uma coisa que não pode ser, que é inalienável, uma coisa que não pertence só a mim, etc, etc, etc. Tá bom? Ainda, inciso 3º, defraudação do penhor. Tá? Na verdade, é defraudar mediante alienação não concedida pelo credor algo como garantia hipotecária. Tá? Eu vou dar como garantia algo que não pode ser efetivamente dado como garantia. Inciso 4º, fraude na entrega da coisa. Aí eu digo que vou entregar e não entrego. Aí eu vendo um carro, digo que vou entregar e não entrego. Então, estou cometendo crime de estelionato. Inciso 5º, fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. Tá? Eu destruí a coisa total ou parcialmente para tentar pegar o dinheiro do seguro, etc, etc, etc. Tá? Dentro configura crime de estelionato. Inciso 6º, fraude no pagamento por meio de cheque. Tá? Esse é o caso que eu citei antes. Emitir cheque sem fundo, tá? Sustar o cheque, tudo isso configura essa questão da fraude no pagamento por meio de cheque. Parágrafo 3º, a pena no caso aumenta de 1/3 se o crime cometido com detrimento da entidade de dinheiro público. Tá? Se for envolver questão pública, a pena vai ser aumentada em 1/3. Tá? E ainda a abordagem do estelionato, parágrafo 4º do artigo 171, que trata do estelionato contra idoso. O que diz o parágrafo 4º? Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso. Ou seja, se quaisquer uma das opções de estelionato forem cometidos contra a pessoa idosa, conforme o parágrafo 4º do artigo 171, a pena vai ser aumentada em dobro. Tá? Importante a gente ter essa observação para essa questão. Bom, com relação a duplicatas, tá? Artigo 172. O que diz a redação do artigo 172? Emitir fatura, duplicato ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade ou no serviço prestado. Ou seja, quando falarmos do crime que configura o artigo 172 do Código Penal, que trata da questão da duplicata simulada, se refere à questão de emitir, faturar, qualquer coisa, duplicata ou nota, de produto que não corresponde à mercadoria vendida, fazer uma nota de algo que eu não vendi. Tá? Nesse caso, nós vamos estar com um crime configurado com a pena base de detenção de 2 a 4 anos e multa. Ainda no artigo 172, nós temos que comentar sobre o parágrafo único. Parágrafo único do artigo 172, que diz o seguinte: nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escritura de livro de registro de duplicatas. Ou seja, na mesma pena de 172 caput, detenção de 2 a 4 anos e multa, vai também incorrer quem falsificar, adulterar livros de registro de duplicatas, livros de registros que configuram a questão de duplicatas, etc, etc. Tá? Bom, fechamos a abordagem em síntese agora nessa questão da duplicata, mas eu quero ainda comentar para fechar esse bloco a questão do abuso de incapazes. Aonde está isso? Artigo 173. Tá? Abuso de incapaz, a redação do artigo é a seguinte: abusar em proveito próprio ou alheio de necessidade, paixão ou inexperiência de menor ou de alienação ou de debilidade mental de outrem, induzindo qualquer um deles à prática de atos suscetíveis de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio de terceiro. Ou seja, a configuração do 173 faz referência a abusar da incapaz, mas não abuso sexual. O abuso em proveito próprio alheio da falta de noção do conhecimento dos mesmos, para que esse cometa erro
para que se cometa um crime, um ato suscetível de produzir efeito jurídico, tá? Em prejuízo próprio da vítima ou de terceiro. Nesse caso, estaremos diante do crime configurado de abuso de incapazes, no sentido da fraude, tá? Com a pena base de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Tá bom? Fechamos a abordagem desse bloco no artigo 173. Até o próximo bloco.